Olá pessoal, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de banco de dados. Hoje a gente vai falar um pouco sobre consultas SQL e essa é a aula de número 5. Bem, para iniciar, gente, eu vou apresentar para vocês uma ferramenta gráfica para facilitar a manutenção do banco de dados MySQL, né? A gente vai falar um pouco sobre o Workbench. Esse Workbench é uma ferramenta visual onde a gente pode estar inserindo comandos, criando banco de dados, tabela, facilita o trabalho em relação às linhas de comando. Tudo praticamente que a gente vai conseguir fazer, né, lá nas linhas de comando, a gente consegue fazer no Workbench, geralmente de uma forma mais fácil e mais rápida, né? Eu vou mostrar para vocês a ferramenta. Quando a gente vai baixar lá no site do MySQL, a gente tem como também uma opção de baixar o MySQL Workbench, né, e fazer a instalação. Da mesma forma que quando a gente conecta com linha de comandos, a gente vai ter aqui a opção da gente logar com o usuário root, né, e o localhost. Eu vou clicar duas vezes aqui. Ele vai me pedir a senha, a mesma senha lá, né, que a gente entraria no console. Então ele já apresenta para mim aqui os bancos de dados, né? Aqui à esquerda, como a gente pode ver, os esquemas, né? Aqui já apresenta uma facilidade, né? Se a gente clicar com o botão direito, ele já dá a opção aqui da gente criar um banco de dados, alterar ou apagar o banco de dados. Quando a gente clica aqui dentro do banco de dados, ele já dá uma opção para a gente visualizar, né, as tabelas, as views, tudo aqui. Então a gente já consegue ver as tabelas e também se eu quiser ver quais campos tem na tabela, é só clicar aqui, ó, em Columns, ele já vai me mostrando, né, de forma visual, é bem mais tranquilo para a gente poder trabalhar. O banco de dados que tiver selecionado aqui, eu posso inserir um comando SQL aqui, tipo select asterisco from usuário, né? Uma tabela que a gente tem lá. Eu vou clicar aqui nesse raiozinho aqui, né, e executar. Ele já vai me dar o retorno aqui embaixo, né, da tabela do comando que eu executei aqui em cima. Então assim, é mais fácil porque agora a gente vai começar a editar alguns comandos maiores e esses comandos ficam mais facilmente interpretados aqui. Essa ferramenta tem muitos recursos, tá? A gente fazer backup de banco de dados, entre outras funções que também facilitam bastante a vida da gente. Então vamos lá, a gente vai utilizar então essa ferramenta no lugar das linhas de comando, né? Eu acredito que para vocês vai ser bem mais tranquilo de estar manuseando. Então eu acredito que vai facilitar um pouco para a gente o trabalho. Vamos voltar lá para o slide para a gente continuar. Bem, primeiro a gente vai falar sobre o Select. A gente já deu uma breve introdução, né, para poder selecionar algumas tabelas, mas a gente vai falar com mais detalhes, vai conhecer com mais detalhes esse comando, né, que é muito importante. Esse Select ele começa com o Select, né, e logo à frente a gente normalmente utilizou o asterisco. O asterisco significa assim, seleciona tudo, né? Tudo que tiver, todas as colunas. Mas a gente também pode colocar uma lista de colunas, a gente vai ver como fazer isso. O from, ele é de, né? Selecione o que, né? Que seria quais colunas, de onde eu vou selecionar, né? O from. E essa daqui vai ter a lista de tabelas. A gente vai ver que a gente consegue colocar uma tabela, né? Igual a gente já viu, mas eu também consigo colocar várias tabelas aqui. E o where é a condição, é o relacionamento que eu vou ter, né? É a condição que eu vou ter que executar desse comando. A gente vai ver como utilizar também o where. O order by, ele consegue ordenar essa tabela que a gente seleciona aqui em cima. Então, por exemplo, se eu seleciono usuários, né, da tabela usuários, aonde, sei lá, o código do usuário seja igual a 50, ou o código do usuário seja maior do que 50, que aí vai vir vários usuários, né? Eu posso colocar uma cláusula order by para ordenar pelo nome, ordenar pela idade e assim por diante. E o group by, ele serve para a gente agrupar os resultados, né? A gente vai ver algumas funções de agregação, de grupo, né? De agrupamento,
que essas funções de agrupamento a gente vai utilizar muito o group by, a gente vai entender melhor eles lá na frente. Então vamos lá. Vamos lá para o SQL, que a gente vai conseguir fazer bastante coisa com esse select aqui, né? Vamos lá no Workbench. A gente, primeiramente, um comando simples que a gente pode fazer é um select asterisco from, né? E aqui eu vou colocar o gênero, né? Que seria a nossa tabela gênero. E vou mandar executar aqui, né? Então, olha, ele já me retornou aqui o gênero, tá vendo? Todas as colunas que eu tenho dentro de gênero. Se eu quiser selecionar, por exemplo, obra, né? É só modificar e executar novamente. Ele vai me trazer todas as obras. Um detalhe é que aqui, quando eu coloco o asterisco, ele me traz todos os campos, né, da tabela que eu estou selecionando. Geralmente eu gosto de dividir o comando assim, né, para cada uma das condições aqui, né, das partes do select eu coloco numa linha. Então eu vou selecionar, em vez de todos, eu vou fazer uma seleção aqui do título, né, aí eu vou colocar uma vírgula e vou colocar NR underline obra, né? Tá vendo que ele dá até um auxílio ali, ó. Qual é o nome da coluna? Eu vou colocar obra aqui e vou executar de novo, né? Opa, obra, beleza? E vou executar aqui de novo. Vamos lá. Aí, olha só o que acontece. Ele só vai selecionar as colunas que eu especifiquei aqui na condição, tá vendo? Isso é bastante interessante, gente, que quando a gente estiver montando um comando, por exemplo, numa aplicação, né, eu tenho até um exemplo para mostrar para vocês depois, que, por exemplo, eu vou mandar um comando para vir dados do banco de dados. Então, quando eu limito o número de colunas, o número de dados que vem para mim é bem menor. Isso facilita um monte de coisa, né? A consulta vem mais rápido, o tráfego na rede, né, quando a gente está trabalhando com cliente-servidor ou mesmo na web, é bem menor. Então quanto mais a gente limitar esse número de colunas, mais otimizado o comando vai ficar, né? Um outro detalhe que a gente pode fazer também nomear os campos, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, vamos supor que no NR obra não é legal esse nome. Eu posso colocar has e colocar um outro nome, por exemplo, número. Eu quero que o nome dessa coluna seja número. E eu vou executar, ó. Vocês podem ver que aqui está obra, né? Quando eu coloco aqui, automaticamente ele troca para o nome, para a nomenclatura que eu coloquei aqui em cima, do nome que eu coloquei. Isso também facilita a exibição dos dados, né? Quando eu quero nomear alguma das colunas, eu posso nomear várias, né? Que eu nomeei só essa, mas eu posso nomear com um nome mais significativo, às vezes, para o usuário ou para quem vai ler o resultado da consulta, né? Interessante também aqui é que a gente consegue fazer um order by. Vocês lembram daquela cláusula que a gente colocou, que a gente viu aqui, né? Que seria o order by. Esse order by a gente vai utilizar da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, por exemplo, order by. Como a gente pode ver, esse resultado ele não está ordenado. Então vamos supor que eu quero ordenar pelo título, né? Quando eu faço isso daqui, ele vai fazer o que? O resultado da coluna aqui, ó, da consulta vai ser ordenado. Isso facilita bastante, né? A gente consegue visualizar os dados numa ordem diferente, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, order by título, né? Eu posso colocar, por exemplo, aqui um order by número, ó, NR, né? Na verdade, obra. Seria a próxima coluna a ser ordenada. Ó. Agora está ordenado pelo número, tá vendo? Ó? Até a nomenclatura aqui está diferente. Beleza, gente? A gente também pode fazer o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui asterisco, só para a gente ver todos os dados. E a gente vai ver que a ordenação está pela obra. Posso ordenar por duas colunas. Por exemplo, eu quero ordenar pelo ID underline gênero. Quando eu faço essa ordenação aqui, ele vai me dar ordenado por gênero. Mas só que aqui dentro do gênero, eu queria, por exemplo, eu tenho 4 gêneros aqui de literatura. Eu queria que esses caras aqui ficassem ordenados por nome. Então eu posso colocar vírgula e eu quero ordenar por nome. Beleza?
Então, ó, quando eu executo aqui, automaticamente ele vai... Bem, aqui se a gente for ver, tem um erro aqui que não é nome, né? É título aqui, né? Eu coloquei errado. Por isso que o editor gráfico é bem melhor, né? Para a gente utilizar, a gente consegue voltar com bastante facilidade. Como a gente pode ver aqui, ó, ele está ordenado agora por nome, né? Primeiro, a ordenação vai seguir pelo ID do gênero e depois pelo título, né? Isso ajuda bastante, né? Uma outra condição interessante aqui é que a gente pode estar utilizando o where, né? E o where é onde? Então a gente vai utilizar a condição where agora, né? Essa condição where eu posso colocar o where, eu quero selecionar todos os campos, o where, por exemplo, o ID underline gênero, né? Foi igual a lit, que é literatura, né? Opa, vamos lá executar de novo. Olha lá, olha, só veio o que é literatura. Então, essa condição where, ele restringe o que vem no comando SQL. Isso também vai auxiliar a gente em termos de performance. Eu busco somente o que eu preciso. Por exemplo, se a gente estiver consultando os pedidos, talvez de um cliente, eu vou pedir para me retornar somente os pedidos daquele cliente específico. Eu não vou pedir para retornar todos os pedidos, né? Isso daí pode ser, vai aumentar muito o tráfego na rede, vai cair o desempenho do banco de dados, vai pesar lá para ele poder me retornar isso. Então isso também pesa bastante. O que a gente vai ver aqui agora também é uma situação seguinte, eu posso, por exemplo, eu quero pesquisar, vamos supor que eu quero Dom Casmurro, né? Então, se eu vir aqui e falar assim, eu quero o título igual a Dom Casmurro. Beleza, ele vai, né, me retornar o Dom Casmurro. Mas o interessante é o seguinte, a gente pode usar uma outra condição aqui dentro do SQR, que é o like. O like, ele pega parte, né, de uma string, uma substring dentro. Então eu posso fazer, em vez desse comando, que às vezes a pessoa pode ter escrito de forma diferente, eu coloco Dom Casmurro e coloco um coringa, né, que nesse caso aqui o percentual ele simboliza o coringa dentro do SQL. Então quando ele vem, ó, ele vem todos que tem Dom Casmurro. Se eu quiser, por exemplo, filtrar tudo que tem M no meio, por exemplo, eu posso colocar um coringa do lado de cá e vou pesquisar, ele vai pesquisar todos que tem M, tá vendo? Aqui ó, tem M de mosqueteiros e assim por diante. Ou, por exemplo, MO, né? Vamos colocar MO. Então ele ajuda a gente a fazer consultas com parte de uma string, né? Imagina que a gente tem um cadastro de usuários, eu quero pesquisar todos os usuários com o sobrenome Puline, mas eu não sei se o sobrenome Puline, por exemplo, está no meio, se ele está no final do nome da pessoa, né? Ou eu quero pesquisar todas as pessoas com o nome Igor lá dentro. Então eu posso colocar dessa forma, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, eu quero tudo que tenha com o nome Igor. Ele vai pesquisar todos, seja o Igor esteja no meio, no final ou no início, ele pesquisa. Ou, por exemplo, se eu quiser somente no final, né? Eu quero tudo que termina com Puline, por exemplo, né? Dessa forma assim também. Então todo nome que terminar com Puline, não importa o que tenha do lado esquerdo aí, né? No caso onde está o Coringa, ele vai trazer que termine com Puline. Seja Igor Puline, seja João Puline, seja qual o nome for, né? É interessante o seguinte também, que a gente, na condição where, a gente pode utilizar, por exemplo, o maior igual, maior, menor, né? Por exemplo, eu quero pegar o NR underline obra for maior do que 2, por exemplo. Quando eu faço isso, ele vai pegar somente os números da obra que for maior que 2. Está vendo que ele não pegou o 1 e o 2? Eu também posso fazer o seguinte, eu quero pegar o maior que 2, né? End, né? E NR underline obra for menor do que 6, por exemplo. Eu não quero pegar os que sejam 6, né? Os maiores que 6. Então ele já me retorna o 3, o 4 e o 5. Tá vendo que ele não pegou o 6, porque é só os menores. Se eu quiser que apareça o 6, eu posso colocar um menor igual aqui, né? E fazer a consulta novamente, ele vai me pegar o item 6 também.
Então a gente pode também utilizar o AND e fazer várias concatenações de consulta. Acontece muito assim quando a gente vai trabalhar numa aplicação real. Por exemplo, em vendas, a gente queira pesquisar, eu quero todos os pedidos que foram realizados no intervalo de data. Então eu coloco, por exemplo, no mês de janeiro. Então eu quero todas as datas que forem maior do que 1/11 de 2015 e menor do que 30 do 1 de 2015, né? Então ele vai pegar a faixa do mês. Aí eu ainda coloco assim, end, né? Além do intervalo de data, eu só quero do cliente Igor, por exemplo, né? Então a gente pode fazer também esse tipo de concatenação. Bem, vamos lá então, voltar para o nosso slide para a gente não perder nenhuma parte aí. A gente ainda tem alguns artifícios de agrupamento que ajudam demais a gente. Por exemplo, né, vamos seguir. A gente tem aqui a função count, né, que a gente pode utilizar com group by e o res para ajudar. A gente vai ver como utilizar isso. O max, o min, o sum e o AVG, que é a média, né? O sum é somatório, o min ele pega o valor mínimo do campo e o max o máximo. Agora vamos ver como que a gente vai utilizar essas funções de agrupamento lá no SQL, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu quero saber quantos gêneros tem na tabela. Então vou colocar select, aí o que eu vou fazer? Eu vou usar uma função de agrupamento, count, aí eu vou contar todos, né? Eu quero contar todos os campos, né? Aí eu vou colocar o from, qual o nome da tabela que eu quero contar? Gênero. E vou executar esse cara aqui. Olha só, ele me contou quantos registros tem na tabela gênero. Se a gente vir aqui e verificar, ó, realmente eu tenho 5 registros na tabela gênero. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 registros. Se eu quiser contar, por exemplo, quantos registros, vou colocar aqui de novo, né? Count, ok. E vamos colocar aqui agora, em vez da tabela gêneros, vamos colocar na tabela obras. Obra, né? Obras, isso. E vão executar. Opa, deu uma mensagem de erro aqui. Select, count. Bem, na verdade não é obras, né? É obra. Aí eu vou executar, ele vai me falar que tem 7 registros, né? Tá vendo que aqui vem um nome ruim aqui em cima, count. Eu posso colocar aqui, por exemplo, aquele artifício de nomear a coluna. Res, número, linhas, por exemplo, né? E executar aqui, ele vai colocar o número de linhas, né? 7, ou o número de obras, né? Obras, QTDE, obras, né? Aí ele já me dá um número de obras aqui, beleza? Então vamos lá. A gente pode também, com essa mesma função aqui, a gente fazer o agrupamento, que é o group by. Por exemplo, eu sei que aqui em gênero, né? Vamos lá selecionar todos os registros de gênero, para a gente poder entender, né? Eu sei que aqui em todos os registros de gênero, a gente tem todos os gêneros e a descrição de cada um deles. Se a gente quiser, por exemplo, agora, dentro da obra, que é uma tabela aqui, saber quantos gêneros que eu tenho de cada livro, eu tenho quantas obras de cada gênero. Então eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui id gênero, né, que eu quero saber quantos gêneros, quantas obras tem de cada gênero, certo? Mas só que aqui eu vou colocar um count, né, para saber quantas obras, res, número, obras, beleza? Se eu executar isso daqui, gente, ele vai me retornar, né, o número de obras já que eu tenho para cada um desses. Mas só que aqui está errado, eu tenho que colocar aqui um group by, tá? Senão o resultado vai sair errado. ID gênero, certo, gente?
Porque quando eu coloco esse group by, eu estou agrupando pelo gênero. Eu sempre tenho que colocar todas as colunas que eu especificar aqui no select. Quando eu uso uma função de agregação, eu tenho que repetir elas dentro do group by, porque eu estou querendo que agrupa por essas colunas aqui embaixo. Então, quando eu executo isso daqui, ó, então quando eu executo aqui, automaticamente vai me dar, ó, didático eu tenho duas, literário eu tenho quatro e esse réu eu tenho uma. Então ele já fez o agrupamento aqui pra gente, né? Isso é muito legal. Bem, uma outra função que a gente tem interessante é o max. Então, suponhamos o seguinte, select, asterisco, from, movimentação. Olha só, gente, suponhamos que nessa tabela movimentação eu quero saber qual é o valor máximo da multa. Aqui a gente já vê claramente que é 80, mas só que supondo-se que eu quero saber qual é o valor máximo pago de multa já. Agora, pode ser uma tabela gigantesca, né? Não dá para mim ficar rodando e olhando. Então eu posso colocar o que? Max, né? Da mesma forma que a gente usa o count lá, mas só que aqui eu vou especificar a coluna. Multa, que eu quero saber qual é o valor máximo da coluna. Então, quando eu executo, ó, já me deu o máximo aqui, certo? Da mesma forma, a gente pode utilizar, no lugar do max, eu posso usar o min, certo? E executar aqui. Ó, o mínimo da multa. Eu posso também nomear aqui, ó, has mínimo, né? E executar. Gente, a gente pode também selecionar os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, eu quero o max, né? E colocar aqui multa e colocar aqui res máximo e executar. Aqui eu já vou ter o valor mínimo e o máximo de multa paga. Aproveitando aqui, vamos colocar aqui pela média. Por exemplo, eu quero AVG, o valor da multa, né? Ras média. Qual o valor médio pago de multa pelo pessoal? Ele já me dá, ó, o valor mínimo, o valor máximo e a média do valor de multa pago, né, da tabela movimentação, beleza? Essas funções de agregação ajudam muito a gente, né? Do mesmo jeito que a gente fez lá no Coach, vamos supor que eu quisesse saber isso tudo agrupado, mas eu quero saber por matrícula de usuário, né? Então eu vou colocar o que aqui? Eu quero todos esses valores, mas eu quero pela matrícula, né? Certo? E aqui eu vou colocar, ó, group by mesma coluna que eu coloquei aqui em cima, né? Eu posso até colocar mais de uma. Matrícula, né? Quando a gente faz isso daqui, automaticamente a gente tem o resultado, ó, o número da matrícula, qual o mínimo eu pago, o máximo e a média. Vamos saber quantas multas? Eu quero saber quantas. Então, count, né? Eu quero saber quantas colunas tem. Ras número. E vão executar novamente. Então, ó, esse cara pagou duas multas, esse cara pagou duas e essa uma, né? A média foi de 42, essa aqui de 14, o valor mínimo e o máximo pago por cada um, né? Bem legal isso aí, né? Uma outra função que a gente pode utilizar também aqui, até aproveitando o mesmo comando, é o sum, né? O sum, que é o somatório. Eu quero saber o total de multa que cada um pagou. Então eu vou colocar aqui, né? Eu vou colocar aqui has valor total e vou executar. Ele já vai me falar, olha, esse cara aqui pagou duas multas, né? Lógico que aqui o mínimo e o máximo, né? Foi uma que foi o valor menor e outro maior. Então o total dá 85. A média foi 42, né? O valor mínimo e o máximo, que esse cara pagou só uma, foi 12, né? A média foi 12 e uma. E aqui 28, que ele pagou uma 20, né? E outra 27, a soma dá 28, a média dá 14. É bem legal isso daqui, né? Essas funções de agrupamento, né? E a gente pode colocar vários campos aqui, né? Que pode também ajudar bastante a gente fazer esses agrupamentos. Beleza, gente? Então vamos partir agora para a próxima etapa, né? Que a gente vai ver as funções de data, de manipulação de data. Essas funções de manipulação de data vão utilizar como exemplo a tabela de usuários. Vamos lá, select asterisco from usuários, usuário, né? Isso. Vamos lá.
Vou executar. Conforme a gente pode ver, aqui eu tenho a data de nascimento. Bem, como função, a gente tem aqui o year, o month e o die. Essas funções, elas retornam para a gente a data, né? Então, como que a gente vai utilizar elas? Vamos colocar aqui, primeiro, eu quero saber o nome, né, do cara, vírgula, eu quero a data de nascimento. Então essa daqui é a data de nascimento do cara. Eu vou copiar porque eu vou usar bastante esse cara aqui agora. Vou dar uma vírgula. Agora vamos utilizar as funções de agrupamento. Eu quero saber o ano que ele nasceu. Eu quero saber o mês. Então a gente vai utilizar a função month. E eu quero saber o dia que ele nasceu. O resultado dessa execução vai ser, é lógico, a data do nascimento do cara, né? O João Pedro nasceu nessa data, o ano, o mês e o dia. Gente, esse resultado aqui ajuda a gente a fazer bastante coisa, porque eu posso pegar parte aqui do ano, por exemplo, e estar utilizando para mim fazer cálculo, por exemplo, a idade do cara. Por exemplo, se a gente quiser saber a idade do cara, eu posso pegar, por exemplo, o ano, né? Mas só que aí eu vou colocar o ano aqui e vou pegar a data atual, que no MySQL a gente tem a função curDate, né? Que ele retorna a data atual. Vou pegar o ano da data atual, menos, né? O ano que o cara nasceu, né? Que é a data de nascimento dele. E aqui eu vou colocar res idade para poder nomear o campo, né? E vão executar ele de novo para a gente ver o resultado. Então, ó, a gente tem aqui que o João Pedro tem 10 anos, a Marcela Gonçalves tem 23, o Renan Osório tem 20 e o Renato Pereira tem 23 anos. Então, facilita bastante a gente fazer diversos cálculos, né, em cima de datas, essas funções aí. Beleza, então, vamos para frente, então vamos ver o próximo. Próximo a gente vai fazer um exemplo, né? Aqui tem o exemplo. A gente vai fazer algumas consultas, né, com mais de uma tabela. Porque na verdade até agora, se vocês repararam, a gente só utilizou, né, uma tabela para ter o resultado. Então agora a gente vai começar a utilizar mais de uma tabela. Mais de uma tabela, como é que a gente vai fazer? Vamos lá, eu vou fazer um select, por exemplo, asterisco, from. Aí eu vou selecionar a tabela título e vou selecionar a tabela título não, vou pegar gênero, né? Desculpa. Obra. Se eu fizer isso, gente, o que que vai acontecer? Ele vai repetir o resultado, tá vendo? Tem dados repetidos para todas as tabelas. Para mim evitar esse resultado que não é interessante, eu tenho que respeitar o relacionamento que existe entre essas duas. Está vendo que eu tenho aqui um relacionamento feito pelo ID gênero aqui, que é a chave estrangeira nessa tabela? Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar uma condição where e vou restringir o relacionamento que segue lá dentro do banco, né? Então eu vou colocar, por exemplo, o nome da tabela é obra, né, ponto, id gênero, certo? Vai ter que ser igual ao gênero, ponto, id gênero. Quando eu faço isso, eu estou restringindo, eu só quero pegar todos os campos, né, digamos assim, mas eu quero pegar todos os campos da tabela gênero e obra onde o relacionamento entre as duas foi igual. Automaticamente, ó, quando a gente faz o resultado, ele vai pegar, ó, por exemplo, o livro, né, que é o Teoria do Caos, o gênero dele é didático. Tá vendo que ele retornou muitos dados, né? O que a gente pode fazer é restringir aqui, ó. Eu quero pegar, por exemplo, de dentro da obra, eu quero pegar o título, né? Vírgula, e eu quero pegar de gênero, eu quero pegar a descrição, para poder exibir de uma forma mais interessante os dados, né?
Então, ó, teoria do caos é didático, sistema de banco de dados, didático, Helena é didático. Então, gente, olha, fica uma forma muito melhor de visualizar os dados. E a gente fez o relacionamento entre as duas tabelas aqui, que lá, como a gente viu dentro daquele modelo, né, é feito pelo ID Gênero. Beleza? É interessante também, gente, que a gente pode relacionar mais de uma tabela. A gente pode selecionar várias tabelas. Pessoal, só para adiantar aí, eu já coloquei o comando aqui. Então, olha só que interessante, né? Nesse nosso exemplo, eu peguei a tabela usuário e para mim não ter que digitar o nome dela todo de usuário, eu coloquei aqui o, que eu nomeei essa tabela. Então, onde eu colocar o ponto, ele sempre vai fazer referência a esse usuário, entendeu, gente? Então, aqui quando eu coloco o ponto matrícula, ele está pegando o usuário ponto matrícula foi igual a m ponto matrícula, que movimentação eu coloquei o nome de m também. O fato da gente nomear uma tabela serve para facilitar a gente escrever o comando SQL, porque às vezes pode ter tabelas com nomes muito grandes e o comando SQL iria ficar muito maior, né? Então, quando a gente coloca M, por exemplo, aqui quando eu for fazer referência ao número do livro, eu só coloco M ponto número de livro. Então, eu vou pegar da tabela movimentação o número do livro. Da tabela obra, eu vou pegar o título. E aqui a gente tem que fazer sempre o relacionamento. Gente, esse relacionamento, ele tem que seguir esse relacionamento aqui no banco, tá vendo? Conforme a gente pode ver, ó, a tabela movimentação, a gente relaciona a matrícula com a matrícula aqui do usuário e movimentação matrícula. A gente pode ver que essa matrícula é a chave estrangeira e movimentação e a chave primária aqui. A mesma coisa vai acontecer com o livro, ó, que a gente coloca o número do livro, e a obra a gente relaciona com o livro, que já está relacionado aqui em cima também pela chave estrangeira. A gente pode ver que o número da obra está aqui. Então a gente sempre tem que estar analisando, né, o nosso diagrama, né, para poder montar corretamente, né, o comando SQL, né. Então, feito esse comando, a gente executa. O resultado ele já está aparecendo aqui, tá vendo? João Pedro pegou um empréstimo no dia 15/12/2013. O número do livro é 1 e o nome do livro é Helena. Então a gente consegue fazer um relacionamento entre várias tabelas e trazer um resultado de um relatório. Pessoal, isso daí ajuda demais quando a gente tem, por exemplo, uma aplicação e a gente trabalha numa empresa. Essa aplicação ela vai ter diversos relatórios, né? Mas geralmente quando a gente vai fazer algum tipo de análise mais profunda na empresa, os gerentes, os administradores, eles geralmente pedem relatório que não está ou por condições que a gente não consegue fazer na aplicação. Então a gente pode montar um comando SQL personalizado, né? E dar um resultado, seja numa planilha. Vocês podem ver que aqui a gente também pode estar exportando isso daqui, depois exportar para um Excel o resultado para que essas pessoas possam estar analisando o resultado. E isso daí ajuda demais, porque você imagina o quanto de desenvolvimento, né, que a gente pode estar economizando gerando esses relatórios SQL, porque nem sempre aqueles relatórios vão ser reutilizados. Às vezes é uma consulta que a gente precisa num dado momento. Ah, eu quero saber quais os funcionários têm mais de 40 anos e que estão de férias. Então a gente vai lá, relaciona a tabela de férias, a tabela de usuário, pega todos os usuários que são mais de 40 anos, o resultado vem, a gente passa para o setor de RH que pode ter solicitado aquele relatório e pronto, né? A gente só passa o resultado que seria numa tabela do Excel ou num texto, a pessoa analisa o que tem que fazer e depois, muitas vezes, nem vai utilizar mais aquele relatório. A gente não precisa perder tempo para construir uma aplicação para exibir aquele resultado para a pessoa utilizar, muitas vezes, uma vez só. Isso ajuda bastante, né? Então, vamos lá. Um outro resultado muito interessante é algumas outras consultas que a gente pode ter, que eu acho interessante passar para vocês e que tem algumas aplicações interessantes. Por exemplo, vamos supor que eu select asterisco from movimentação, certo?
Então, quando a gente executa a tabela movimentação, ele vai trazer centenas de resultados, né? O que acontece é o seguinte, muitas vezes quando a gente está trabalhando numa aplicação dentro de uma empresa, né? A gente não quer trazer todos os dados. Às vezes, se eu der um select na tabela de movimentação, ele tem milhões de registros e isso vai preencher, por exemplo, na aplicação, o grid com muitos registros que a pessoa nem vai usar. Então eu posso limitar, olha, eu quero tudo que tem na tabela de movimentação, mas só que eu só quero os 10 primeiros registros que vim. Então eu posso colocar o limite, né? Eu posso colocar, vamos supor, aqui eu não tenho 10 registros, né? Eu vou colocar, por exemplo, os 3 primeiros registros e quando eu executo, ele só vai me trazer os 3 primeiros registros. Isso é bastante útil, né? Vamos supor que eu estou exibindo um grid numa aplicação que tenha 10 linhas. Então eu só vou trazer os 10, né? Eu não preciso trazer 20 se eu só estou exibindo 10. Então isso pode ser bastante útil para a gente. Uma outra situação é o seguinte, a gente tem aqui, por exemplo, a nossa tabela risco from obra, né? Quando a gente executa essa tabela obra aqui, ele tem aqui o ID gênero. Supomos que eu queira saber assim, poxa, eu queria saber quais os gêneros que estão sendo utilizados aqui em obra. Tem uma forma bastante simples da gente fazer isso, né? Por exemplo, se eu vim aqui e colocar ID gênero, né, para mim saber quais são, opa, deixa eu apagar aqui, e vim aqui pesquisar, vocês vão ver que vai vir um monte de resultados repetidos aqui, né? Esses resultados repetidos, às vezes não é interessante para a gente visualizar. Então, quando eu não quero que resultados sejam repetidos ou linhas venham duplicadas, eu posso utilizar a cláusula distinct, que aí o que vai acontecer? Não vem resultado repetido nas linhas aqui embaixo. Está vendo que ele eliminou os resultados repetidos? E automaticamente eu consigo ver quais os IDs dos gêneros estão sendo utilizados, no caso aqui o did, o lit e o rel, né? Isso é bem útil quando a gente está utilizando alguns comandos que pode acontecer de ter resultados duplicados e eu não é interessante para mim ver os resultados duplicados. Uma outra cláusula que eu particularmente quando desenvolvo aplicação eu utilizo muito, que é interessante deixar para vocês aqui, gente, por exemplo, eu vou selecionar a tabela de usuário, né? Usuário. E vou executar aqui. Então aqui a gente tem 4 usuários cadastrados, né? Então suponhamos o seguinte, eu quero saber quais usuários que fizeram o empréstimo, certo? Então, para mim saber isso, fica difícil, né? Porque eu posso também fazer um relacionamento, isso vai me trazer também quais usuários fizeram, mas vamos aprender a fazer de uma forma diferente que é mais interessante às vezes e tem situações que não dá para a gente resolver de outra forma. O ERI, então eu quero a matrícula, né, que é a chave nessa tabela, quer dizer, tiver dentro, aí aqui eu faço um subselect, que é select distinct, porque eu só quero pegar os resultados unicamente, né, matrícula from. Olha só, a matrícula aqui, quando a gente vai analisar aqui na nossa tabela aqui, ela se relaciona aqui dentro de movimentação, certo? Então eu vou selecionar aqui, ó, movimentação. Por que isso é interessante, né? Vamos lá. Pô, professor, você poderia ter feito o relacionamento lá e colocado o distinct aqui, né? Aí não ia se repetir e ia dar o mesmo resultado. Beleza, esse daqui são os usuários que tiveram empréstimo, certo? Agora vamos supor o seguinte, você quer saber quais usuários que não fizeram empréstimo. Isso é interessantíssimo, porque eu posso colocar simplesmente um not aqui, que seria a negação, e ele vai me trazer qual que não foi, tá vendo? O Renato Pereira aí, ele não fez nenhum empréstimo. Interessante também, se nessa condição aqui, eu estou pegando tudo que está ainda na tabela de movimentação, mas vamos supor que a pergunta fosse a seguinte, eu quero saber quem não
não pegou nenhum livro emprestado no mês passado ou no ano passado. Entendeu? Eu posso vir colocar uma condição aérea aqui e colocar a condição que eu não quero, eu só quero as pessoas que locaram, por exemplo, esse ano, ou só locaram o ano passado, e ele vai me dar todos que não, ou os que locaram o ano passado, vai respeitar esse select, subselect que está aqui dentro. Então eu posso colocar aqui, eu quero tudo que, todos que locaram o ano passado. Eu coloco a data entre, né? Coloco a data ali na frente e executo. Aí eu falo que eu não quero os que não locaram ano passado. Ele vai me trazer todos que não tiveram locação de livro no ano passado. Isso é muito utilizado. Mais um exemplo de vendas, né? Que é bem interessante. Vamos supor que eu quero saber quais os clientes que não me compraram o mês passado. Entendeu? E isso fica muito mais fácil quando a gente utiliza essa cláusula in, not in, né? Ajuda bastante. Então vamos lá, né? Gente, essa aula ficou um pouco extensa, né? Mas eu acredito que foi bastante útil para vocês, tem bastante dica aí. Um forte abraço a todos vocês.